na Casa do Norte. E aí, gente, foi passando e nada. E aí eu fui e sem respaldo nenhum, de advogado nenhum, de nada. Porque eu estava com a esperança, eu estava com aquela esperança que ele falou: calma que sua filha vai voltar para você. E eu com aquela esperança toda, me preparando. Gente, eu não sei se eu sou louca ou é coisa de mãe. Às vezes eu ficava pensando que eu era louca. Gente, ajuntei dinheiro, comprei móveis, comprei roupa, esperando a Melissa. Me precavi em tanta coisa para receber essa menina. Olha, eu falando, eu tenho certeza que vocês não têm noção, não. Vocês não têm noção. Tenho certeza. Tenho certeza absoluta que vocês não têm noção do que eu tô falando. E eu falando pro meu esposo, né? A gente ainda não era casado no civil, nem no cartório, nem na igreja, nem nada. Eu falando pro meu esposo. Ela vai vir, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Aí meu esposo, as pessoas falam: você não quer ter filho? Ele fala: lógico que eu quero. Mas primeiro vamos receber, né? A filha da Thaís, que pra mim vai ser uma filha também. Eu vou ajudar, vou fazer o que eu puder e tal. E fazia planos. E aí, gente, quando foi um dia, eu fui no advogado. Eu não cheguei mais nem pra frente do juiz. Ele simplesmente falou assim pra mim, quando eu procurei ele: sua filha foi destituída do seu nome. Ela já está numa família. E ele não me deu muito detalhe de nada. Ele falou que ela tinha sido destituída e que só estava numa família. E eu falei: mas o que eu tenho que fazer? Que não sei o que. Ele falou assim: agora já era. A partir do momento que uma criança é destituída do nome de uma mãe, nunca mais você tem ela para você. Estou falando isso para vocês muito forte aqui, para mim não chorar. Porque só o meu marido que estava do meu lado sabe a dor que eu senti. Eu fiquei dias em cima de uma cama e meu marido cuidando de mim. Não comia, não queria ver nem a luz do dia. E mais uma vez me veio o pensamento de tirar minha vida. E o meu marido ali me velando como se eu fosse uma morta. Mas ele olhou para mim e ele falou: não, eu não sei nem o que te falar, mas fique em paz. Essa menina vai crescer, essa menina vai voltar, essa menina... A minha família, o meu primo, ele veio para São Paulo, inclusive ele foi padrinho do meu casamento. Ele veio para São Paulo, ficou aqui um tempo, fazendo umas correrias de saúde e tal. E eu contei tudo para ele. Ele ligou lá para assistente social de Pinhalzinho, viu, gente? Você sabe o que a assistente de Pinhalzinho falou para ele? Que tipo de família é você? Que tipo de família é vocês? Vocês vêm falar que é família dela? Que família? Eu sei que humilhou ele no telefone. Ele disse que a vontade dele foi de bater lá na porta de Pinhalzinho. Pelas coisas que ela falou pra ele. Ele falou pra mim que se ele pudesse ter gravado, ele ia gravar e ele ia entrar na justiça contra ela. Pelas coisas que ela falou. Pelas ofensas que ela fez. E ele disse que ele teve que ficar calado. E aí, gente, meu marido colocou na minha cabeça o seguinte: vamos construir uma nova família. Vamos olhar pra frente. Mas ele não falou isso por mal.
É porque ele sabe o que eu tava passando. Talvez ele não teria nem palavras pra mim. E eu olhei pra cara dele e eu falei pra ele, eu não quero construir outra família. Eu quero a minha família. Eu quero que a minha família, assim como eles são da Vanessa, que eles sejam seus também. Eu não preciso construir família. Eu preciso daquilo que eu tenho. Eu preciso daquilo que Deus me deu. Eu preciso, porque eu não fui uma árvore seca. Eu fui uma árvore que tem bons frutos. E que esses frutos, até enquanto eu pude cuidar, eu cuidei. Se eu cuidei errado ou não, eu cuidei do meu jeito. Se os frutos que eu dei foram bons, eu agradeço a Deus cada dia pela vida deles. Desculpa. Desculpa, gente. E eu falei pra ele ali, eu não quero construir outra família. Eu não quero ter mais filhos. Porque eu tenho os meus filhos. E são filhos maravilhosos. E se eu errei, foi tentando acertar. Eu jamais ia querer perder os meus filhos. Eu jamais. Se eu soubesse que meus filhos iam passar por tudo isso, você acha que eu ia querer ser mãe? E eu falei pro meu esposo, eu não quero outra família, eu quero a minha família. Eu quero os meus filhos. Eu não me importo se eles continuar morando com o pai. Eu não me importo se a família dele acha que a família do pai deles acha que eu sou um lixo. Eu não me importo se eles acham que eu fui uma prostituta. Eu não me importo que ele acha que eu fui qualquer coisa desse sentido. Eu não me importo dos meus filhos continuarem a viver com ele. Tudo o que eu quero é poder participar. Se eu não tenho juízo para ter eles debaixo do meu teto, tudo que eu quero é poder participar. É tudo que eu quero. É poder dar um abraço, é poder dar um beijo, é poder ir na escola e ver uma festa deles, festa junina, Dia das Mães, primavera, o que for. Eu trabalhei bastante tempo, gente, em escolinha, em escola. E eu ficava olhando aquelas crianças, tudo ali. Tia Thaís, tia Thaís, tia Thaís. Que eu cuidava com tanto amor. E eu ficava pensando, cuido com tanto amor do filho dos outros, do meu próximo. Será que eu sou um monstro que eu não consigo cuidar dos meus próprios filhos? Eu não divulgo mais coisas de trabalho na minha rede social. Eu trabalhei no hospital, onde eu estava numa pediatria. E eu via crianças em cima da cama. E eu pensava, será que eu sou um monstro? Será que eu sou um monstro, gente? Que eu consigo fazer tudo pelos filhos de todos e não consigo fazer pelos meus? E aí eu falei pro meu esposo, eu não quero outra família. Deus, ele já me deu. Deus já me deu uma família. É claro que eu vou dar um filho pro meu marido, sim. Ele merece. Ele tem um bom coração. Mas eu fico pensando,
Eu fico pensando em tantas coisas. E eu falei pro meu esposo, mesmo que eles não ficarem debaixo do meu teto, eu só quero acompanhar. Eu quero poder ajudar. Eu quero poder voltar aquela dor, ter aquela dor de cabeça gostosa, gente. Do filho falar assim, mãe, eu quero uma bolacha, eu ir lá e comprar. Olha, mãe, eu preciso de peru escolar para ir para a escola. E eu ir lá e falar, olha, filho, vamos lá, vamos resolver. Eu não quero tirar eles. Eu não quero tirar eles do pai deles e nem de ninguém. Gente, quando eu me separei, eu ouvi tanta coisa das pessoas falando da Vanessa, que eu já tive essa conversa com ela, que eu ficava com medo. Não é que eu proibi os meus filhos do Luiz Alberto ver. Era tanta coisa que me falavam, tanta coisa. Vocês não sabem o quanto eu fiquei perturbada no começo da minha separação. Eu tinha acabado de ganhar a Mariana quando eu me separei. A Mariana era uma bebê. Quando ele começou a fazer tudo isso, eu estava de dieta da Mariana. Vocês não têm noção. E aí hoje eu olho pro meu marido e eu falo para ele, que outra família? E aí ele falou assim para mim, eu só queria que você vivesse. Que você parasse de chorar, porque do dia que eu te conheço, não tem uma noite que você não fala dessas crianças, desses seus filhos. Eu falo para ele, mas eu sou mãe. Eu sou mãe. Se você quiser continuar comigo, você vai continuar a ver os meus choros. E aí ele começa a chorar junto, sem saber a dor que eu tô sentindo. Às vezes sem saber o porquê. Ele fica falando pra mim, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço pra te ajudar. E eu falo só pra ele assim, não faça nada. Só fica do meu lado. Eu só não quero me sentir abandonada de novo. E ele me abraça e fala assim, eu não vou te abandonar. E eu peço pra ele entender que não é que eu não quero dar um filho pra ele. É porque eu tenho os meus ainda. Se eu não posso cuidar dos meus, como que eu vou dar outro filho pra ele? E aí ele fala, eu te entendo. A única coisa que ele fala é, vamos rezar. Vamos entregar na mão de quem pode. Então, gente, é muito duro pra mim. Foi muito duro pra mim receber aquela notícia. E ainda é muito duro pra mim ter que voltar num psicólogo hoje. Porque a minha vontade não é de esperar ela crescer. E a mãezinha dela, que eu sei que deve amar muito ela, deve cuidar muito bem dela, vir me procurar. É muito angustiante você ter que esperar mais tempo para as coisas acontecerem. Mas foi essa notícia que eu recebi. É uma notícia que me envergonha muito. Não é uma notícia boa para mim. Não pensam vocês que eu não sinto vergonha de estar falando isso aqui. Que eu me sinto. Principalmente de saber que eu tenho condições o suficiente de cuidar da minha filha. Principalmente de saber que eu tenho um alicerce para cuidar dela. Então não pensam vocês que não é vergonhoso para mim, porque é. É revoltante para mim olhar num processo daquele, ver tudo que foi falado de mim. É muito mais revoltante eu saber que o pai dos meus filhos viu todo aquele argumento naquele processo e não se opôs àquilo, porque ele era uma pessoa que ele poderia ter me defendido.
como mãe. Então eu acho, gente, que não é uma coisa que não me envergonha. É uma coisa que me envergonha muito. É uma coisa que eu vou ter que carregar pro resto da minha vida. É uma coisa que as pessoas vão me apontar pro resto da minha vida. E pelo erro de uma injustiça, pelo erro de uma justiça hipócrita e nojenta, que não olha o seu eu por dentro e nem os seus sentimentos, que não olha isso. É uma justiça movida às condições financeiras, não às condições sentimentais de um ser humano. Porque no dia que eu cheguei naquela audiência, se tivesse me enxergado com os outros olhos, já tinha percebido que eu tinha me tornado uma nova pessoa. Então, não é uma coisa que não me envergonha. Eu tenho vergonha desse país que a gente vive. Eu tenho vergonha da vida que eu levei. Eu tenho vergonha de algumas amizades que eu tive. Eu tive vergonha das pessoas que eu convivi. Eu tenho vergonha das pessoas que eu me relacionei. Eu tenho vergonha de muita gente. Eu tenho vergonha desse tipinho de gente comprada. Eu tenho vergonha de ter confiado em tanta gente. Eu tenho vergonha. Sabe o que é vergonha? Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de mim como brasileira. Eu tenho vergonha. Tenho vergonha, gente. Muita vergonha. Eu tenho vergonha de saber que os meus filhos estão sendo criados por outra pessoa. Não que ela não ame eles, que eu tenho certeza que ela ama muito os meus filhos. Eu tenho vergonha de muita coisa. Eu tenho vergonha hoje de, apesar do Luiz Alberto ter sido um pai maravilhoso, tenho vergonha de ter me envolvido com ele. Eu tenho vergonha. Maldita a hora que eu conheci ele na minha vida. Maldita a hora que eu deixei essa família entrar na minha vida. Maldita a hora. Maldita a fraqueza. Maldito destino. Maldita. Hoje eu me sinto envergonhada por ter me relacionado com ele. Eu sinto vergonha. Vergonha. É tudo que eu tenho nessa cara aqui, lavada minha. Talvez tenha muita gente falando, nossa, é uma artista. Não, eu tô falando aqui o que eu sinto. E o que eu sinto não é nada bom. O que eu sinto não é nada bom. O que eu sinto eu não desejo pra ninguém. Maldita hora que eu deixei muita gente se envolver na minha vida. Maldita hora que eu liguei pro Luiz. Maldita hora que eu confiei na minha irmã. Maldita hora. E apesar de eu ter acreditado na minha irmã, eu ainda amo muito ela. Maldita hora. Maldita hora que eu deixei o Luiz Roberto entrar na minha vida. Maldita hora que eu me relacionei com ele. Que é a única coisa que eu não lamento na minha vida é os filhos que ele me deu. Mas de resto, maldita hora. Poderia ter sido tudo diferente. É isso, gente, que o maldito do dinheiro faz. O dinheiro, ele te tira tudo. O dinheiro, ele te dá estabilidade. O dinheiro te compra o seu alimento. O dinheiro compra um carro bom. O dinheiro compra tudo.
O dinheiro compra, gente. O dinheiro compra as pessoas. As pessoas nunca vão olhar o seu sentimento. Elas nunca vão se colocar no seu lugar. Eu tenho vergonha de ter deixado muita gente entrar na minha vida sem merecer. Eu tenho vergonha de ter acreditado no Luiz. Eu tenho vergonha de ter acreditado na minha irmã. Eu tenho vergonha de ter acreditado no pai dos meus filhos. E até uma semana atrás eu ainda falava: não, ele tem um coração bom. Maldita. Maldita hora. Eu tenho vergonha de ter acreditado em tanta gente. Eu tenho vergonha de ter acreditado no Marcelo. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de mim. E quando as pessoas me tratam como lixo, ou como uma vagabunda, ou como uma qualquer, eu fico pensando: eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. Porque eu só me envolvi com gente lixo. Eu só me envolvi com gente lixo. Só com gente nojenta. Graças a Deus. Hoje, não foi a igreja que mudou minha vida. Não foi religião. Graças a Deus. Esse Deus que eu cheguei até blasfemar, falar que não existia. Ele me ama tanto que, graças a Deus, eu tô aqui de pé, tentando fazer a diferença e tentando ser uma boa pessoa. Graças a Deus. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Hoje o que me traz do meu passado de bom são as lembranças de quando eu era criança. Das brincadeiras, dos amigos de infância, da minha mãe naquela rede, na área, olhando pra mim e pra minha irmã, criando 2 filhas sozinha. Hoje o que me sustenta é saber que daquele passado lá atrás, pelo menos 2 pessoas nunca me abandonaram. O meu padrinho e minha madrinha, que sempre estiveram do meu lado. Em todas as situações, em todas as circunstâncias. Eu acho que o que sobrou do meu passado foi o amor deles. Foi a confiança deles por mim. E que eu falo: Deus, que bom. Que bom que eles existem. Desse meu passado perverso, a única coisa que me sobrou foi os meus padrinhos. O amor deles por mim. Graças a Deus. Deus me deu um esposo bom. Meus padrinhos continuam do meu lado. E eu agradeço todos os dias. Hoje eu fiquei pensando o que os meus padrinhos iam pensar de mim, eu me expondo tanto desse jeito. Comentei até com uma das filhas dele que eu não queria magoar eles. É muito difícil, gente. Muito difícil. Desculpa, mas eu preciso. Eu preciso disso. Eu preciso de verdade. Eu não acredito na justiça. Eu queria poder acreditar que
que existem muito mais pessoas boas do que apenas os meus padrinhos, do que apenas o meu esposo, minha sogra e algumas pessoas da minha convivência. Eu queria muito acreditar na justiça do nosso país e eu não consigo. E como eu disse para vocês, o ano passado eu casei muito triste. Eu casei muito triste. Enquanto meu esposo estava se preparando, eu falei pro meu primo que eu não queria casar dessa forma. Falei pro meu primo, eu não queria casar dessa forma. Não queria mesmo. E ele falou pra mim, não fica assim. Ele chorou comigo. E eu falei pra ele tudo o que eu mais queria era compartilhar essa felicidade com meus filhos. Eu queria que eles estivessem aqui do meu lado, nem que fosse distante de mim. Eu queria que eles estivessem vendo, compartilhando desse momento comigo. E dias após o meu casamento, eu conversei muito com a Vanessa. E eu tentando passar para ela que talvez aquela Thaís antigamente não é mais a mesma. Eu tentando passar para ela que eu não queria briga. Eu tentando falar para ela que tudo que eu queria era ver os meus filhos. E a nossa conversa durou por muito tempo. Eu lembro que eu estava trabalhando no hospital e eu estava com um caroço no meu peito e pediram para mim fazer vários exames para saber se não era câncer. E eu compartilhei dessa dor com ela. Ela perguntava como que eu estava, se eu estava indo no médico. Ela falou para mim que o pai dela estava no hospital, que ele também estava passando pela mesma situação e que ela estava sentindo muito, que ela estava muito chateada. E eu falei para ela que tudo que eu pensava quando eu passava do médico era o quê? Eu morrer sem ter visto os meus filhos. Eu ficava até com medo de falar com ela, gente, de perguntar para ela como estavam as crianças. Falei para ela, Vanessa, eu queria voltar a ajudar as crianças, mesmo que eu não visse elas. Eu pedi para ela, permissão para ela, sendo que não era ela, é ele. E ela falava no telefone para mim, Thaís, eu não posso fazer nada, porque é ele que não quer, é ele que não deixa, é ele. Porque por mim, Thaís, eu no lugar dele, eu pegava essas crianças e levava, mesmo se eles não quisessem, eu levaria as crianças, mas ele não quer deixar. E ali a gente foi conversando, eu não quero detalhar as conversas aqui, porque eu prometi para ela que eu não ia, ficar falando. E a gente ficou por um bom tempo conversando. Mas eu não sei o que acontece, que a cabeça dela virava. Um dia ela falava uma coisa, no outro dia ela vinha com 10 pedras na mão. E aí, numa das conversas, ela pegou e falou assim pra mim:
vai atrás. Tipo, ela não me orientava, ela soltava as indiretas para que eu fosse atrás de um advogado para me conseguir a visita das crianças. Só que ao mesmo tempo que ela me ajudava, ela mexia com o meu psicológico. E muitas vezes eu conversava com ela sentada na privada no banheiro. Porque o meu marido, ele falava assim, toda vez que você conversa com essa mulher, você fica assim, agitada, chorando. E ele chegou a falar pra mim, eu vou bloquear essa mulher. E por várias vezes ela ficava, eu vou bloquear você, eu vou bloquear. E aí, eu entrei com processo, com o mesmo advogado da casa, no escritório, no mesmo escritório que o advogado da casa lá, que eu entrei com o processo do Marcelo. E fui. E aí, ela me falou assim, na mensagem, que tinha conversado com meus filhos e que os meus filhos não queriam me ver. Que eles preferiam deixar do jeito que estava. E ela falava umas palavras como se os meus filhos me odiassem. Ela falava umas coisas como se meus filhos tivessem transformado essa mulher aqui, ó, em um monstro. Como se quando eu carreguei o João Vitor 9 meses dentro da minha barriga e o pai dele aprontando tudo aquilo na pizzaria, não tivesse se importado com a vida dele. Como se quando eu fiquei sabendo que eu tava grávida do Vinícius, e eu olhei pra cara dele e falei assim, olha, tô grávida, e ele falou, onde come um, come dois. Como se eu não tivesse me importado com aquela gestação. Como se não tivesse sentimento nenhum. Como quando eu descobri que eu tava grávida da Mariana e eu fiz festa porque era uma menina. Como se essa mulher aqui, ó, não fosse nada na vida deles. Como se eu tivesse emprestado o meu ventre pra ela. Ela falava pra mim esquecer eles, porque quem era mãe era ela. Ela usava as palavras desse jeito. Você não é mãe. A mãe